Bom, queridos, queridas, finalmente a quinta função concernente somente à Igreja de Cristo, a comunidade dos salvos, é cuidar, pastorear, mentorear, congregar e afins. A Bíblia nos admoesta que nós devemos nos amar e nos cuidar. Mas principalmente nós devemos não só aprender a amar e nos cuidar, mas fazer isso principalmente, não exclusivamente, mas principalmente com os chamados domésticos da fé. Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 10, ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Bom, estamos falando que a quinta função da igreja é cuidar, pastorear, mentorear, ver as necessidades uns dos outros, e que isso deve ser feito principalmente e primeiramente entre os domésticos da fé, entre a comunidade dos salvos. E Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 27, é a ontológica, passagem que fala sobre o que seria mais importante, você ter fé sem obras ou obras com fé. O assunto é mais ou menos analógico, não é exatamente esse, mas aqui ele diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. E qual feito seria esse, queridos? Se alguém entre vós cuida ser religioso, cuida ser da igreja, cuida realmente ou pensa-se ser um salvo, e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. Porque a sua religião é vã. A religião desse é vã. Qual seria a religião não vã? Qual seria a religião verdadeira? E o que isso tem a ver com cuidado? É aqui no final do versículo, quando ele diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. : visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, só quem consegue se guardar das corrupções do mundo é que tem habilitação, e legitimidade para guardar os seus das mesmas corrupções desse mundo que aí está, dentre outras coisas. Então, queridos, eu poderia dizer que a assistência social é obra de Deus, é função da igreja? Não, mas o governo faz, por exemplo, assistência social, e inúmeras ONGs por aí fazem isso sem necessariamente estarem cuidando da igreja. O governo tem o seu ministério, os ministérios, enfim, as secretarias que cuidam do ser humano na área de saúde, segurança. Poderíamos dizer que isso é obra de Deus? Possivelmente não. Mas poderíamos também dizer que muitas das coisas que são feitas dentro da igreja hoje, ou dentro das confrarias cristãs, dentro de tempo de denominação, ainda que seja assistência social, possivelmente a mesma não tem a ver com a obra de Deus. Porque quando a gente fala que a igreja tem uma função legítima, de cuidar de si mesma, estamos dizendo com isso que ela faz isso também não é para Deus. Eu estou fazendo isso para Deus. Não, porque Deus, tecnicamente, entre aspas, não precisa que a gente faça alguma coisa para Ele. Mas fazer para Deus é fazer para o ser humano. Jesus falou isso claramente quando ele diz assim: quando você foste visitar, quando você deu água, deu comida, deu roupa, você estava fazendo isso para mim. Então, mais do que fazer assistência social para angariar algum tipo de status, mais do que ajudar o outro, para se sentir bem porque estava com a consciência pesada porque fez alguma coisa ruim, ou mais do que ajudar o próximo para se sentir útil na sociedade que se vive,
A obra de Deus, que a gente chama de cuidar, é muito mais do que isso e é feita somente por pessoas que realmente têm legítima intimidade, comunhão íntima e pessoal com o Senhor e aprendeu a fazer isso porque tiveram um encontro também real e pessoal com esse Deus. Vou continuar esses assuntos aqui, eu estou fazendo um rápido comentário aqui, incipiente, é um rápido referencial teórico sobre coisas mais profundas que possivelmente a gente vai ter tempo de comentar daqui para frente. Até breve e que Deus continue nos usando rica e abundantemente nos serviços do Reino Pai.